Bom, aqui na parte prática, é aquilo que eu sempre recomendo para meus alunos. A gente para um tempo, calcula os lances mais ativos, ou a gente só calcula aquilo que vier na cabeça primeiro e a gente pelo menos tem um processo de raciocínio coerente e coeso, né? Mas como a gente está no vídeo de combinação, de lances ativos, né? Essa é a ideia da série. Então a gente sempre vai querer dar prioridade para os lances mais ativos. Bom, essa aqui é uma clara posição de mate do corredor, né? E a gente consegue ganhar aqui para as brancas, né? Através de dama C8. Ele tem que tomar a dama, porque se ele joga a dama D8, a gente tem dama por D8, checkmate. Ou, se ele joga bispo C8, agora a gente consegue vencer. Nota que o rei das pretas está trancado na oitava fileira. A gente ganha com torre 8, checkmate. Próximo. Bom, esse aqui é um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente, mas também é o mesmo tema de checkmate do corredor. A gente consegue vencer através, né, de lances ativos. Então, dama F7, cheque. O único é RH8. E agora é um momento muito importante, um momento crítico, porque a gente tem que acertar esse lance, que é bispo F8. Agora a gente ameaça checkmate de duas maneiras. Ou bispo F8, ou dama F8, ou dama G7, né? Desculpa, bispo G7, checkmate, ou dama G7, checkmate. E não tem como as pretas defenderem as duas ameaças. Ou se ele joga esse, né? A gente consegue ganhar através do mate do corredor. Com dama toma, torre toma e torre toma, checkmate. Próximo. Tá, aqui a gente consegue notar que o rei das pretas está meio trancado, né? Na oitava fileira. Mas ele tem essa casinha, né? De D7. Isso já é um indício do primeiro lance que a gente tem que fazer nessa posição. Porque é um lance ativo que força uma resposta do adversário, que é bispo F5, cheque. Aqui ele só tem duas escolhas. E as duas escolhas a gente consegue vencer de brancas. Se ele joga rei B8, a gente tem dama C7, cheque. Rei A8. E agora o fino, dama C8, cheque. Torre toma e torre toma. Se ele não joga rei B8 e joga torre D7, a gente consegue vencer com dama C7, mate. Explorando o tema da cravada. Próximo. Tá, esse aqui é um clássico padrão de Anastasia. Nota que a gente tem peças interessantes, né, ativas. E, bom, primeiro lance que a gente pensaria aqui nessa posição é cavalo E7. Cheque, né? Porque a única resposta das pretas é RH8. E agora, lembra do tema da Anastasia? Que tem uma peça do adversário tirando uma casa do rei e o nosso cavalo tirando duas casas do rei e o rei adversário está na borda do tabuleiro? Agora a gente consegue vencer. Porque tem dama H7 brilhante. Ele é forçado a tomar a dama. E agora, torre H3, cheque. Bom, agora ele só tem bispo H5. Mas da mesma maneira, torre para H5, checkmate. Próximo. Tá. Esse aqui é um Anastasia um pouquinho diferente. Porque a gente vai começar com cheque, né? E agora a gente vai explorar o tema da cravada. Ele só tem torre G7 e agora torre por H7 e ele só tem uma resposta, porque ele não pode tomar de torre, porque a torre dele está cravada. Rei por H7 e agora dama H4 cheque, mate. Porque o rei das pretas não tem essa casa para fugir, né? Próximo. Esse aqui também é muito interessante. Ele é uma Anastasia um pouco mais esquisito, né? Mas também é bem clara assim, a maneira que a gente consegue vencer. É dama D8, cheque. Parabéns se você encontrou a dama D8. Rei G7. E agora,
cavalo E6, cheque. Rei H6. E agora dama H4, mate. Próximo. Bom, agora a gente vai começar o Philidor, né? O mate de Philidor. Esse aqui é um clássico, Philidor. A gente ganha explorando o tema do cheque duplo. A gente tá dando cheque de cavalo e cheque de dama. Cheque duplo no xadrez, você é obrigado... Quem sofre, né, o cheque duplo é obrigado a mexer com o rei. Seja capturando uma das peças que tá dando cheque, desde que o teu rei, né, não entre em cheque de novo, ou você foge com o rei, que nem nesse caso. Rei H1. E agora só tem uma maneira da gente vencer essa posição, que é através de dama G1, cheque. Ele é forçado a tomar de torre. E agora a gente termina a partida com cavalo F2 mate. Próximo. Tá, aqui só tem um lance, né, que realmente a maioria de nós pensaríamos, né? Ao natural, dama H6, cheque. Porque ele só tem uma resposta, que é bispo H7. E agora a gente segue com iniciativa. Cavalo G5, ameaçando o mate. Ele só tem uma defesa, que é dama F5. Mas, da mesma maneira, a gente consegue vencer através de dama H7, cheque. Ele só tem uma resposta, que é dama toma dama. E agora, cavalo F7, explorando que o rei das pretas está sufocado pelas próprias peças. Próximo. Tá, esse aqui é um Philidor muito bonito também. A gente ganha em 2 lances, com dama G2, brilhante. Ele tem que tomar a dama. E agora não cavalo toma a dama. Tem que ter esse cuidado, porque senão ele vai tomar o nosso cavalo e as brancas vão ter vantagem material, porque elas vão ter uma peça a mais. A gente ganha aqui com cavalo E2, checkmate. Próximo. Tá, essa posição a gente calcularia aqui 2 lances, né? Que começam ou com bispo F7, cheque, ou com dama F7, cheque. E o mais forte é dama F7. Porque depois de rei H8, que é o único lance, a gente tem cavalo G5. Ameaçando dama H7 mate. E aí a única maneira dele defender é bispo G7. Só que agora a gente consegue vencer através de dama G8. Cheque. Torre toma, é a única. E cavalo F7 mate. Próximo. Tá. Aqui é a gente vai começar o presente grego, né? Essa é a mesma posição que estava no slide, né? Na parte teórica. Bom, a gente consegue vencer aqui através de bispo H7. Esse é o tema do presente grego. Se ele joga rei H8, a gente vai ter um peão a mais. E a gente ainda vai ter ideia de ataque, né? Com H4, H5, bispo D3, H6, para abrir a coluna H. Então ele tem que tomar o bispo. A gente tem uma peça a menos. Mas a gente tem uma sequência vencedora que começa com cavalo G5. Esse é o presente grego mais tradicional, né? Que é o bispo sendo sacrificado, rei toma bispo e cavalo dando cheque. Por que o cavalo dando cheque? Porque depois de rei G8, a gente tem dama H5, que é um lance muito chato. Porque ameaça dama H7 mate. A única maneira melhor, assim, de impedir esse dama H5 mate, de dama H5, né? Com ameaça de dama H7 mate, é torre E8. Mas agora as brancas têm uma sequência vencedora através de dama F7, cheque, rei H8, dama H5, cheque, rei G8, dama H7, rei F8, dama H8, cheque, rei E7 e agora a gente termina com dama G7, checkmate. Próximo. Tá, essa aqui é uma posição jogada entre o Boris Spassky, ex-campeão mundial, contra o Mikhail Tal, também ex-campeão mundial. 2 jogadores, assim, brilhantes, melhores jogadores, assim, da história do xadrez, né?
que compõe, né, esse grupo, né, dos melhores jogadores da história, junto com Fischer, Spassky, Kasparov e tal. Carlsen também, né? Magnus Carlsen. Capablanca, Alekhine. Então aqui o Tal tá de pretas e ele consegue executar uma combinação muito bonita. Mas primeiro ele faz um lance que eu acho muito técnico e muito fino, que é torre D5 primeiro. Bispo H2 também vence aqui. Se você pensou em Bispo H2, parabéns. Também é um lance que vai vencer. Mas primeiro ele joga esse torre D5, que é um lance intermediário, porque ataca uma peça de grande valor, né? Que é a dama. E depois de dama D2, o Tal consegue vencer agora através do presente grego. Porque agora sim ele joga Bispo H2. E depois de rei toma H2, cavalo G4. E se rei G1, ele ganha com torre H5. Porque agora ele ameaça um sacrifício muito bonito, que é a torre H1. Essa é a ideia do intermediário do Tal, que é o torre D5, né? Porque agora ele tem a ideia de torre H1, e se rei toma, dama H4. E depois de rei G1, dama H2, rei F1, dama H1, mate. Porque o rei não vai conseguir fugir para a coluna de E, porque as pretas estão dominando a coluna de E. Se você conseguiu ver todo esse cálculo, parabéns. Mas eu vou mostrar aqui, né? Então, por exemplo, se as... Aqui o espaço que abandonou, né? Que é a sequência vencedora e não tem como defender. Mas se as brancas, por exemplo, fazem um lance como Bispo D4, as pretas conseguem vencer com torre H1, rei toma, é a única, dama H4, rei G1, dama H2, rei F1 e agora dama H1 mate. Bom, último diagrama. Essa aqui é uma exceção do presente grego, porque a gente não tem um cavalo em F, né? Aqui a gente só tem o bispo e a dama. A gente não tem um cavalo em F, que ajudaria com o cavalo G5. Inclusive aqui as brancas têm uma peça a menos. Então elas têm que jogar de maneira muito agressiva para dar checkmate. E aqui só tem um lance que vence, que é bispo H7. Rei por H7, dama H5, rei G8. E agora é o lance que eu acho mais difícil. Se você conseguir encontrar esse lance, parabéns, que é bispo D2, ganhando tempo no cavalo. E além disso, a gente tem as ideias de subir a torre, né? Pra ajudar no ataque. Torre toma D2. E agora, torre F3. Torre por G2, impedindo torre G3 das brancas por um tempo, né? Mas as brancas ainda tem outro lance muito forte aqui, que é torre H3. Ameaçando dama H8 mate. Ou, se você joga, por exemplo, rei F8, a gente tem dama H8 do mesmo modo, né? Torre G8. E agora tem esse fino, brilhante. Dama toma torre. Rei é forçado a tomar dama. E agora, torre G1 cheque. Rei F8. E torre H8 mate. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. As combinações são muito interessantes. E é praticamente uma parte essencial do xadrez. Mas se você está começando, recomendo você fazer combinações mais curtas, mais fáceis, de 1 até 3 lances. E aí se você estiver melhorando, assim, já ter essa experiência em tática, em cálculo de variantes, aí você pode ir para combinações mais longas, com 4 a 6, 7 lances. E aí, se tu for um jogador, tipo, já muito forte, aí tu pode ir para combinações de mais de 7 lances, né? Então é isso, rapaziada. Fico aqui por hoje. Até a próxima. Valeu!